Já vou adiantando que temos muitas perguntas, foi ampla a participação de estudantes, então vou estabelecer aqui um código, porque o seu fôlego é muito bom, o senhor dificilmente dá pausas, então não vou esperar a pausa para poder vir com uma pergunta, vou levantar aqui o braço, tá? E a gente começa falando um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro, né? Eu dei uma olhadinha, de vez em quando eu vou folhear, porque eu fiz algumas anotações. E o seu primeiro capítulo, na verdade, ele virou um antes de mais nada, exatamente na página 23. Abre aspas, o título é Antes de mais nada, reticências, fecha aspas. Porque, segundo o senhor, a revisão do livro ocorreu antes das notícias sobre a pandemia. E, de acordo com as previsões, a economia mundial deve ter o seu pior desempenho desde a Grande Depressão de 1929. E aí vem o senhor com essa mensagem de otimismo. Que projeto é esse? Ele chega atualizado, esse projeto, nesse Brasil pós-pandemia? Ainda dá para falar sobre esperança? Completamente, por duas razões, uma histórica e outra geográfica e humana. Histórica, o Brasil entre 1930 e 1980 foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Se nós tomarmos o século XX, o Brasil multiplicou por 100 a riqueza. E nós somos o mesmo povo, o mesmo céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, né? E por que não imaginar que o país que cresceu extraordinariamente quando era muito mais precária a nossa sociedade, por que não pensar que nós podemos voltar a crescer? E a segunda razão é física, e geográfica e humana. Por quê? Porque o Brasil tem todos os elementos físicos, assim, em primeiro, segundo ou terceiro lugar do mundo, em matéria de terra agricultável, maior estoque por utilizar do planeta Terra. O maior acervo de água doce potável do mundo num só território nacional, um de cada 6 litros de água doce do mundo estão no território brasileiro. A maior província mineral do planeta, onde todos os minerais sensíveis nós temos praticamente sem faltar nenhum. Petróleo a não contarmos. Hoje já existem ponderados 20 trilhões de reais de riquezas só no acervo já estocado, já dimensionado do pré-sal. E o capital humano brasileiro. Né? O capital humano brasileiro, que tem uma dificuldade extraordinária, eu estou falando para estudantes, porque nós temos hoje duas assimetrias com o mundo. A primeira é uma baixíssima capacidade de financiamento. O Brasil é um país sem poupança nacional e as elites dirigentes do país há 30 anos iludem o povo com a ideia de que nós vamos ser salvos da nossa incapacidade de produzir nosso próprio capital, né, sendo vassalos do capital estrangeiro que viria em nosso socorro dia sim, outro também, e nunca chega a isso, porque nunca aconteceu na história de nenhuma nação. E a outra grande hostilidade à vida brasileira contemporânea é o nível de maturidade tecnológica e científica nossa, que nós estamos ficando para trás gravemente nessa corrida. Ora, as duas coisas dependem da política, que o nível de capacidade de investimento de uma nação, eu mostro no livro, é uma consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito. E no caso brasileiro, eu tenho todos os detalhes de como devíamos fazer para basear no nosso próprio capital a nossa estratégia de desenvolvimento. E a superação do atraso tecnológico é uma aposta em educação, ciência, tecnologia, em todas as dimensões, a partir de um ensino básico que mude a lógica de decoreba, né, de um ensino careta, raso, em tempos de Google, você ter o decoreba, enciclopedista raso, é puro lixo. Nós precisamos mudar radicalmente a compreensão de o que é realmente ser estudante e de fazer ciência e tecnologia no nosso país. Mas nós temos todas as ferramentas para isso também. Por isso que, apesar de ser o mais grave momento da nossa história, eu tenho segurança de que o Brasil pode virar o jogo. Então, eu estou fazendo aqui anotações, pensando alguns assuntos. Nós vamos retomar, por exemplo, esse do nosso problema com a poupança nacional. O senhor falou em tecnologia, só que eu quero começar falando, destrinchando um pouquinho do assunto educação. Vamos falar dessa área que mais nos interessa, é um grupo de educação, e nesse livro o senhor percorre quase um século de história política. Vou voltar aqui para paginar o livro. História política e econômica, para fazer um diagnóstico de como interromper o nosso sonho de crescimento sustentável. São apresentadas ao leitor, Ciro, duas versões. O Brasil que temos, duas versões de Brasil. O Brasil que nós temos e o Brasil que nós queremos. Para chegar ao Brasil que queremos, o senhor apresenta algumas metas.
entre elas uma revolução educacional. Eu vou pensando aqui na nossa conversa, falas também de entrevistas suas anteriormente, que eu acompanhei, e uma tecla em que o senhor sempre bate é, abre aspas, não existe desenvolvimento com 6, 7 anos de escolarização média. Em que se baseia a sua revolução educacional? Ela é viável na prática? Bom, vou começar pela afirmação de que ela é perfeitamente viável. Como todo mundo sabe, ou pelo menos a maior parte das pessoas que me conhecem sabe, eu sou do Ceará. Nós temos aqui uma luta. Eu não sou uma pessoa que desceu de paraquedas como um acadêmico na vida, né? Nós somos operadores da vida real do povo brasileiro. Eu fui prefeito de Fortaleza, fui governador do Ceará, né? E a nossa aliança governa o Ceará, governa muitas cidades, e hoje nós temos alguns números, um dos estados mais pobres do Brasil. O Ceará é encravado no semiárido do Nordeste, o Brasil inteiro sabe que o endereço da miséria mais aguda do país está no fundão da Amazônia e está no semiárido do Nordeste brasileiro. Pois bem, nesse lugar, nós temos 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil. O melhor IDEB do Brasil é Sobral, a minha cidade, onde nós começamos essa revolução educacional, que foi o nome do meu projeto educacional quando eu governei o Ceará. E aí são obviedades que todo mundo rasamente entende. Por exemplo, capacitar os professores e melhorar sua remuneração. Isso é uma obviedade que todo mundo fala, mas para aí, porque não basta parar aí. Não resolve o problema. Nós precisamos ver a rede física. Então não é possível mais você fazer escola sem os apetrechos de uma educação moderna, que tem a ver com tecnologia, com cinturão digital, com fibra ótica, com internet de alta velocidade. Isso tudo faz parte, além de ar-condicionado, uma série de coisas que nós estamos popularizando aqui em todo o conjunto de escolas do Ceará. Mas a grande revolução é muito menos complicada de fazer, de conceituar, embora de fazer não seja simples, do que qualquer coisa que você possa imaginar. Trata-se de trocar o paradigma pedagógico. Vamos conversar o que é que isso representa. Como é que funciona o padrão pedagógico brasileiro, apesar de extraordinárias exceções que estão surgindo pela vitalidade dos nossos professores, pela vocação de muitos educadores do Brasil, nós temos muitas exceções para provar que é possível mudar. Mas, na prática, o mundo oficial brasileiro pede uma escola que seja capaz de reproduzir informações de forma passiva. O professor entra na sala, dá boa noite, vai para a lousa com giz, de costas para os alunos, e escreve lá um punhado de informações que ele tem na cabeça, com sua experiência, e espera que os alunos retenham essas informações passivamente e ciclicamente, sob estresse, isolados, não pode conversar, não pode olhar o livro, eles são testados se são capazes de reproduzir essas informações. Isso é lixo puro, Kézia. Modernamente, quando você tem a informação toda do planeta Terra ao acesso de um teclado de dedo, entra no Google, não há mais nenhuma pergunta sem resposta. O que há é muita informação, na verdade, um bombardeio intoxicante de informação, parte dessas informações falsas e inúteis, e o que nós precisamos agora, menos do que aprender a responder, é saber perguntar. É saber identificar informações e, associando informações que existem, criar uma inovação, uma informação nova. Isso pede, por exemplo, um aluno que seja habilitado para trabalhar em equipe. Um aluno que saiba ler o livro, mesmo e especialmente na hora do estresse. Vamos lá, eu fui professor, e sou professor por vocação, mas agora a vida pública me levou, mas eu sou professor. Como é que era a minha pergunta? Eu não perguntava qual é o artigo do Código Tributário, era professor de Direito Tributário e Direito Constitucional. Qual é o artigo do Código Tributário que garante o princípio da anterioridade? Ou o que é o princípio da anualidade? Eu não perguntava isso. Eu perguntava por que o princípio da anterioridade existe? Você acha justo que o imposto seja cobrado no mesmo ano que foi criado? E pedir aos alunos que pensassem. E isso é porque eu já tinha aprendido, que há muitos anos atrás eu já tinha aprendido, porque eu frequentei as universidades lá fora, e essa é a grande radical mudança que nós temos que fazer. Essa é a revolução educacional. Agora, você quer começar por um lado mais simples? Quanto cada país gasta por aluno, por cabeça, por ano? Porque conversa fiada, prioridade, está na boca de todo mundo, mas o Brasil tem uma longa história de baixo investimento por aluno ano na educação. Então nós falamos sobre isso.
Nós falamos sobre isso ontem, o tema foi educação, e a Base Nacional Comum Curricular, que traz, inclusive, esses pilares, desenvolvimento socioemocional, muito investimento em tecnologia, mas que tem suas fragilidades, porque muito está baseado em tecnologia, quando alguns laboratórios, na verdade a maioria dos laboratórios em escolas da rede pública, eles não vão ter internet, os estudantes mesmo não têm acesso à internet, então aí encontra essa fragilidade, eu acho que esse é o grande gargalo, não é? Sem nenhuma dúvida. Ou você dá ao professor, ao trabalhador da educação, a ferramentaria, inclusive salário, estimulante para que ele se recicle, se retreine, se requalifique, você fazer um choque na gestão da escola e manualizar as boas práticas. Aqui nós temos uma coisa muito prática, desculpa eu citar exemplo, porque o povo brasileiro está, com toda razão, muito desconfiado de conversa política, não é? Mas aqui é o seguinte, a melhor escola, o melhor IDEB do Brasil, a melhor escola do Brasil, adota a pior escola do Ceará. Percebe? Então a melhor escola adota, é responsabilizada, o Estado mudou a lógica de distribuição de dinheiro. Antigamente você distribuía o ICMS por população e valor adicionado. Agora você distribui o dinheiro por população, valor adicionado e quanto das metas educacionais apurada por avaliação individual, aluno por aluno, que inclusive são buscados em casa. Nós acompanhamos a vida do aluno, a família foi trazida para dentro da escola e são práticas que podem ser replicadas em qualquer lugar do Brasil. Evidentemente que isso exige uma coesão política, continuidade, faz 20 anos que a gente está fazendo essa aposta e agora estamos começando a colher frutos muito mais cedo do que se supunha. Não é? A proporção de alunos da egresso da escola pública do Ceará que tem êxito no Enem multiplicou por 1000. Só para você ter ideia da capacidade que a mudança. Hoje, metade dos alunos do ensino médio do Ceará estão numa escola em tempo integral e ou profissionalizante, e quando é profissionalizante sai com estágio remunerado pelo governo. Todas as escolas, Anésia, todas as escolas estão conectadas por fibra ótica, porque foi lançado um cinturão digital e todas as escolas têm internet de alta velocidade disponível para todo o conjunto de alunos. E o governo, que não pode universalizar do dia para a noite o acesso a um tablet, faz campanhas para dar 50 mil, 30 mil tablets por ano, premiando os melhores alunos, de maneira a alcançar já a universalização, né, de um acesso com uma plataforma conectada em tempo real, com alta velocidade, porque é assim que se faz educação modernamente. Por falar em alta velocidade, em tecnologia, um outro pilar do seu projeto é a reindustrialização. E você começa esse passeio histórico exatamente na página 36, falando sobre a Revolução de 1930, que, segundo o senhor, mudou a face do poder no Estado brasileiro, cujo protagonista tem nome e sobrenome Getúlio Vargas. A industrialização teve papel central para superar o subdesenvolvimento. E aí eu imagino uma linha do tempo, né? 1929, Grande Depressão, 1930 começa a alavancada no Brasil. E aí a gente pula para o presente agora, 2020. Estamos agora nessa crise, não sabemos ainda do futuro, ainda é tudo muito incerto. Seria esse o momento para se colocar em prática esse projeto de reindustrialização? Que projeto é esse? Que proposta é essa? Eu sustento que essa não é uma opção que a gente possa discutir se podemos ou não. Infelizmente, veja bem, o povo brasileiro tem direito e aspira ao padrão de consumo maravilhoso que a humanidade está conquistando. Por quê? Porque hoje a informação desse padrão de consumo é a única coisa que de verdade está globalizada. O resto é tudo propaganda ideológica. Então, um garoto do interior do Ceará, do interior do Tocantins, do interior do Rondônia, que estão nos ouvindo aí, eu já vi aqui o pessoal passando aqui na nossa timeline, né? Ele conhece exatamente as mesmas questões que o garoto, em matéria de consumo, que o garoto europeu, o garoto norte-americano ou chinês. E aspira a acessar o tablet, o smartphone, não é? Acessar a internet, as roupas de marca, os tênis de marca, que são símbolos de êxito social, elementos de aceitação do garoto pelo seu grupo. E isso tudo, de um lado, é uma coisa muito errada, eu reflito sobre isso, a busca da felicidade no mundo das coisas é a porta da frustração e da revolta. Porque nós não temos renda, nosso povo não tem renda, e o planeta Terra não aguenta esse padrão de consumo que está
está destruindo o planeta Terra. Portanto, nós temos duas tarefas. Uma é mudar na cabeça, especialmente do jovem, a ideia de que ser feliz pode ser alcançado no mundo das coisas. Não é. A felicidade só se alcança no mundo dos valores, na compaixão, no amor romântico, na poesia, na estética, na adoração ao sagrado, para aqueles que têm a intuição religiosa, que é a esmagadora maioria do povo da humanidade, né, em todas as quadras históricas, e em nenhuma hipótese você vai ser feliz porque consegue saciar seu apetite de consumo. Porque no dia que você alcança um padrão, você conhece outro. Então é assim, o camarada quer ter uma bicicleta, depois quer ter uma moto, depois quer ter um carro, depois quer ter um jatinho, depois quer ter um transatlântico, um iate, e a infelicidade é a regra da humanidade contemporânea, especialmente os jovens que sentem esse desejo, não é, de consumir, de acessar as coisas e são frustrados porque não têm renda, nem os pais têm renda, e aí ficam aí entre revoltados e decepcionados precocemente. Então essa grande tarefa é reespiritualizar a juventude, para salvar o planeta Terra e salvar as coisas. Mas o Brasil já tem direito de acessar um padrão de consumo. E não estou falando de coisas secundárias, não. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas 80 de cada 100 remédios que nós tomamos são importados do estrangeiro. Todos os bens de capital, as máquinas que fazem máquinas, a internet das coisas, o Brasil não sabe fazer. 80% do valor econômico de um carro montado no Brasil vem do estrangeiro. Não é? Todos o eletroeletrônico, todos os celulares, tudo é montado no Brasil, mas vem tudo do estrangeiro. E aí você tem o seguinte, nós acessamos a um padrão, queremos e desejamos e temos direito a um padrão de consumo global e a conta disso, nós estamos tendo a ilusão, os políticos brasileiros têm alimentado essa ilusão de que nós vamos pagar essa conta de eletroeletrônico, química fina, né, microeletrônica, informática, novos materiais, meios de diagnóstico médico de última geração, tomografia, ressonância magnética, com soja, milho, boi, bode, galinha, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Então, ciclicamente, o Brasil tem um momento de consumo, a gente importa tudo e quebra. E aí o povo se decepciona e a crise política não se supera. Se você olhar, o livro demonstra isso. Foi isso que desmoralizou lá atrás a ditadura militar. Depois o Collor se desmoralizou, depois o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional, porque se desmoralizou também. A experiência do PT acaba com o Lula na cadeia e a Dilma impedida, se desmoralizou também. E não tem conversa, vai se desmoralizar também o Bolsonaro. Por quê? Porque você crescia a 6,5% ao ano, quando o Brasil estava se industrializando, e agora estamos crescendo a zero, nascendo 2 milhões de bebês por ano no nosso país. O senhor falou aí sobre soja, boi, milho e galinha, e aí me lembrou também que uma das metas, ao mesmo tempo que o senhor fala de indústria e de tecnologia, uma das metas apresentadas no seu livro é a agregação de valor ao produto rural, porque, palavras suas, a vocação do Brasil de se tornar o celeiro do mundo está próxima de se tornar realidade. E o que é que está faltando, Ciro? Qual o plano para impulsionar essa vocação? Agregar valor significa o seguinte, o Brasil produz uma soja que é, rivalizando com os norte-americanos, primeiro e segundo lugar no mundo, em matéria de volume. A metade do que a gente gasta para produzir essa soja no Cerrado, que foi um desenvolvimento tecnológico da Embrapa, que não dava nada no Cerrado. E o Cerrado hoje é pródigo em produtividade pelo desenvolvimento tecnológico que a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que está hoje quebrando, desmoralizada, sem estímulo, sem orçamento, né? Ela que desenvolveu essa conquista. E aí o Brasil, para produzir soja hoje, para abastecer o mundo, o Brasil gasta metade dos custos de produção importando coisas de fora. Por exemplo, quase todo o fertilizante que nós usamos vem de fora, importado. Por exemplo, todos os defensivos agrícolas, inclusive princípios ativos cancerígenos, que estão banidos da Europa, banidos dos Estados Unidos, estão sendo autorizados no Brasil e estão desovando estoques de agrotóxico absolutamente lesivo à saúde pública. E o Brasil está começando a ser mal falado no mercado internacional. Só para você ter uma ideia, já agora no governo Bolsonaro, o Brasil deixa de ser o principal parceiro comercial da China no mundo e a Argentina vira o principal parceiro. Boa parte disso é porque o mundo vai exigir sustentabilidade na forma de produção dos alimentos. Não é possível mais, ninguém mais vai aceitar consumir alimentos de origem
precária, que sejam tirados do desmatamento irresponsável de florestas tropicais, como a Amazônia, ou de Mata Atlântica em outras regiões. Ninguém vai aceitar consumir produtos que venham derivados de trabalho semi-escravo, em condição análoga de escravo. Ninguém na humanidade vai aceitar mais, no futuro muito próximo, comprar coisas que sejam produzidas com genocídio de comunidades indígenas, para dar exemplo. Mas agregar valor significa o seguinte: depois que a gente produz a soja, o caroço, o primeiro movimento para transformar a soja numa coisa de mais valor é esmagar. Ou esmaga a soja, dali sai o óleo, que serve para matéria-prima de margarina e de uma série de outras coisas, e a pasta, o que sobra, serve de ração, né, ou de fertilizante, enfim. Pois bem, esse primeiro passo no Brasil é dominado por duas multinacionais. Então o Brasil precisa agregar valor à sua produção. Nós, ao invés de exportarmos soja, nós temos que exportar cosméticos de última geração de base biotecnológica, compreende? Quando você vai comprar um creme francês caríssimo, vai olhar a soja produzida no Brasil, que é a base do material induzido ali. E assim sucessivamente. Né? Você tem, por exemplo, a Amazônia, você pode chegar, como a tradição lamentável faz, derrubar a floresta, botar boi, e no ano que vem o pasto já está precário, você vai derrubar mais floresta, botar boi, etc. Ou você pode ter uma base biotecnológica em que você faz uma nova farmácia, uma nova química, não é, com os princípios ativos que as populações tradicionais conhecem e que estão sendo biopirateados por estrangeiros. Concretamente, a comunidade ticuna, lá do Alto Solimões, sabe que uma determinada erva serve para prevenir infarto. Aquela sabedoria tradicional está sendo apropriada, as pessoas levam essas plantinhas, essas coisas, estudam qual é o princípio ativo que está ali, industrializam, sintetizam, e o Brasil passa a comprar e pagar royalty pelo uso da inteligência que é das populações tradicionais nossas. Eu estou dando exemplos práticos, né? Mas biomassa, né? Manejo florestal, mesmo de madeira certificada, tudo isso exige uma outra base de comando e controle sobre o território, de zoneamento econômico e ecológico para definir, e presença do Estado. Porque também não é razoável você exigir de um homem que está no fundão da Amazônia, vendo o filho com fome, e ali uma árvore de mogno que vale R$ 1.500 a tora, ele não vai cortar para dar comida à criança. Não é razoável que você diga para ele: não, meu irmão, você não pode cortar. Mas você tem que dizer para ele: ó, você não pode cortar, e você tem as seguintes alternativas, eu vou lhe capacitar, vou lhe financiar, vou fazer um programa de compras governamentais, vou abrir caminhos para o comércio exterior, vou fazer uma série de providências de incubadora, de empresa, para lhe ensinar a gerenciar um negócio moderno. Aí sim, depois que eu der oportunidade, ou simultaneamente, eu posso fazer eficaz a lei de proteção ambiental. Vou dar boa noite para quem chegou depois do início da live. Ainda tem muita gente perguntando qual é o tema. Deixa eu atualizar. Nós estamos falando sobre esse livro que foi recém-lançado. Eu vou ler porque tanto aqui como no banner do Ciro, ele está invertido. Projeto Nacional, o Dever da Esperança é o nosso assunto de hoje. Como prometido, a gente está falando sobre educação, economia, desenvolvimento social. Vamos falar agora sobre saúde. A gente está tentando destrinchar um pouquinho de cada assunto, e voltando às frases de Ciro Gomes, abre aspas: não existe desenvolvimento com milhares de casos de malária todos os anos, com dengue, com chikungunya, reticências. No seu livro, o senhor propõe uma nova reforma, uma nova agenda de reformas, entre elas a reforma da saúde. Como é que seria? Nós precisamos amadurecer as virtudes do SUS e adaptar as necessidades que a prática de 30 anos que a Constituição criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, já nos recomenda. Qual é a ideia do SUS? A ideia do SUS é uma ideia muito generosa que nós temos que proteger e que agora ficou muito fácil de todos os brasileiros entenderem, porque ai do povo brasileiro se não fosse o SUS nessa pandemia de coronavírus. Nos Estados Unidos, para você fazer um teste no começo da pandemia, você pagava $2.000. No Brasil, o sistema SUS estava fazendo gratuito, está fazendo gratuito, embora a gente esteja testando muito menos do que qualquer outra nação do mundo, aí por dificuldade de financiamento, que eu falo na sequência da análise. Mas qual é a ideia do SUS? A ideia generosa é que todo brasileiro tem direito à saúde em qualquer nível de complexidade, sem qualquer nível de exigência ou condicionalidade. Então, tanto faz ser pobre como rico, negro como branco, como indígena,
a Constituição anuncia que é um dever do Estado, em todos os seus níveis, União Federal, Estados e municípios, prover saúde, e a sociedade tem direito de cobrar dos seus governos. Se nós consultarmos o povo brasileiro, qual é o nível de satisfação que tem, nós vamos encontrar uma opinião contraditória. O usuário do SUS, especialmente aquele que teve que passar por um hospital, fala um pouco melhor do SUS do que o não usuário do SUS, que toma notícia dele pelas notícias desgraçadas que a televisão prefere mostrar. Então, a fila de leitos de corredor, nas emergências, etc, etc. E aí a gente tem que entender isso claramente. E eu mostro os números. O único sistema parecido com o brasileiro que tem no mundo é o sistema inglês. E os ingleses, por aquilo que eu lhe falei, o Brasil, todas as próteses são importadas, os remédios são importados, cama de hospital é importado, sabe? Todos os meios de diagnóstico são importados, portanto, o custo da saúde aqui é mais ou menos igual ao custo da Inglaterra. Mais ou menos. E os ingleses gastam 8 vezes mais por pessoa do que o Brasil gasta. De maneira que, com o gasto que o Brasil faz, o que nós estamos fazendo é verdadeiro milagre, eu digo isso no Brasil, que é um milagre que tem nome a quem nós devemos homenagear, especialmente nesse momento em que estão arriscando suas vidas para nos proteger, para proteger a vida nossa e das nossas famílias. São os profissionais de saúde. Mas existe um subfinanciamento grave que a gente precisa corrigir e consertar. Essa é a primeira grande tarefa. Mas não basta consertar. Hoje parece evidente que o SUS está precisando de uma organização estratégica sob o ponto de vista gerencial. Como é que a lógica do SUS funciona para quem generosamente o imaginou? Cada cidadão ou cidadã tem direito a entrar no sistema de saúde por uma porta de entrada que seria uma unidade básica de saúde, onde estaria um médico de família, generalista, capaz de responder a 80% de tudo que a gente precisa em matéria de saúde. Os ricos, a classe média, sabemos bem o que é que nós estamos falando. Você tem desde a criança, você tem um pediatra, e você acompanha a criança, o peso, nutrição, o acompanhamento, a circunferência do cérebro, né? As vacinas, etc, etc. Pois a ideia é que esse posto de saúde seja para todo mundo capaz de fazer 80% do que nós precisamos em matéria de saúde. E os 20% que falta deve ser essa porta de entrada, que através de um sistema de referência e contra-referência, chama-se regulação, orienta para onde o paciente vai. Primeiro passo, falta no Sistema Único de Saúde, e isso é uma inovação que nós já estamos fazendo aqui no Ceará, bastante no interior já está universalizado, e estamos universalizando na capital, que são policlínicas para resolver problemas de especialidades médicas e exames sofisticados. Porque o posto de saúde é só o clínico geral. E aqui o grande problema é que os cubanos foram embora e o Brasil, criminosamente, não tem sido capaz de preparar profissionais de saúde generalistas, clínicos gerais, e criminosamente tivemos que trazer de um país que é mais pobre do que o Ceará, o que é uma vergonha para um país como o nosso. E o problema aí é a formação, e a ideia nessa revolução que eu tenho é criar uma carreira pública de Estado para os profissionais de saúde. Como funciona juiz, como funciona promotor. O jovem médico formado generalista faria sua primeira entrada no concurso numa cidade pequena, mas já com a garantia de que por mérito e por antiguidade vinha crescendo para a cidade média até chegar na capital, na idade de educar os filhos, de botar os filhos na universidade. Isso é o caminho, vamos dizer, da clínica. A atenção hospitalar tem uma grande confusão, porque o sistema não conseguiu demonstrar para o povo quem é o responsável. Nós temos hospitais federais, nós temos hospitais de aplicação que são geridos pelo Ministério da Educação, veja, hospitais de aplicação que são geridos não pelo Ministério da Saúde, mas pelo Ministério da Educação, porque eles são hospitais de aplicação. As emergências estão caoticamente distribuídas entre municípios, estados, etc. E a gente precisa ordenar essa rede toda, estabelecer um mapa mesmo, de maneira que haja um leito hospitalar para cada X mil habitantes pelos padrões da Organização Mundial de Saúde. Isso é o que significa projeto, né? O Brasil hoje não tem projeto para nada. Nós estamos aí abrindo leitos e fechando leitos sem entender. Estamos formando médicos que sobram em determinadas especialidades e faltam outras. Falta pediatra no Brasil. Está faltando UTIsta no Brasil. Nós tivemos essa pandemia, está faltando profissionais de saúde em determinadas especialidades, enquanto em outras tantas sobram.
Voltando a falar sobre economia, o senhor sempre diz que nenhum país do mundo prosperou com base no dinheiro dos outros. E nós temos um problema, como o senhor citou no começo da live, com poupança interna. Qual seria, então, a sua proposta para não depender de empréstimo estrangeiro? Veja, empréstimo não é ruim. O Brasil cresceu entre 1930 e 1980 com créditos estrangeiros. A questão é, isso não precisa ser economista nem brilhante para entender. Se você tem um saldo médio alto no banco, o gerente lembra do dia do seu aniversário, manda cesta de Natal para você na véspera do Natal, etc. Se você está com cheque especial furado e quer quebrar o galho, procurar o gerente, ele não pode atender porque está em reunião. Então, com todo respeito aos gerentes de banco, mais ou menos a finança internacional funciona assim. Se um país tem alto nível de poupança, o dinheiro que fica disponível para esse país, do seu ponto de vista de crédito, é o de mais longo prazo e de juro mais baixo. Por quê? Porque o mundo financeiro vive de risco e liquidez. Se ele sabe que eu tenho muita grana e que o meu empréstimo vem apenas para multiplicar minha capacidade de investir, e eu tenho capacidade de pagar, o juro para mim é mais barato e o prazo que ele me dá é muito maior. O que acontece no Brasil? O Brasil hoje está no pior nível de poupança nacional da história. Em linhas simples, o que é a poupança de um país? É o que sobra no fim do ano entre o que o país produziu de riqueza, todo mundo trabalhando, produzindo, e o que esse país consumiu. Então o Brasil, esse ano, praticamente nós vamos chegar no pior nível da história. Deve sobrar aí entre o que nós produzimos nessa crise monstruosa, mas já vem assim há mais de uma década. Há 2 décadas nós estamos assim. Melhora um pouquinho, mas na média nós estamos muito baixo. O Brasil esse ano deve economizar, quer dizer, mais ou menos 14 de cada 100 reais de riqueza que nós produzimos. Ou seja, nós vamos produzir 100 riquezas e vamos comer 86%, vamos consumir 86% dessa riqueza, sobra 14. Se você tem uma dívida monstruosa, esses 14 estão sendo drenados para financiar a dívida. Então, o que é que sobra para fazer uma estrada, uma escola, um hospital? Né? Nada. E aí é nesse plano que nós estamos, para a gente botar o nosso jovem estudante na jogada. Então, a poupança, basicamente, não é para guardar, é o lastro para o investimento. É para você dizer de onde é que vem o dinheiro para fazer aquilo que você precisa que seja feito no país. E a China, por exemplo, esse ano, com pandemia igual, ela foi onde começou, a China vai economizar 45 de cada 100 yuans que ela vai produzir. Então o Brasil vai economizar 14 e quase todos esses 14 vão para rolar dívida e pagar juro para banco. A China vai economizar 45. Percebe? Ela produz 100, come 55 e 45 ela usa para financiar o investimento. De maneira que o Brasil vai ter uma queda na economia de 9%, a China vai crescer 3%. Mesmo com pandemia, com quarentena, com o diabo que aconteceu, e lá começou 2 meses antes do Brasil. Não é? Então, a velha Europa, já com tudo feito, com um estado de bem-estar social bastante mais avançado do que qualquer lugar do mundo, economiza, tem uma taxa de poupança entre 30% e 35%. Ou seja, come 65% a 70% e tem 30% para investir. Aqui no Brasil sobra 14%. Não é suficiente para a gente fazer nada. Não é? 14% do PIB não é nada, especialmente porque tem uma dívida engolindo tudo que está aí. E ao contrário do que a mitologia ideológica que nos vendem como se fosse ciência boa do tal neoliberalismo anuncia, o nível de poupança de um país não é consequência do acaso. Não é fatalidade das forças da gravidade, que o vento sopra mais aqui ou sopra mais acolá. É consequência clara de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Concretamente, como é que se poupa muito? Depende do jeito como você organiza o sistema de imposto. Para começar, o Brasil tem um sistema de imposto que cobra muito mais imposto do pobre e da classe média e quase nada dos grandes ricos, dos super ricos. Como é que se faz poupança? Como é que o país organiza o seu sistema de poupança compulsória previdenciária. Todos nós, de alguma forma, ou em planos privados ou no INSS, estamos fazendo aí uma poupança forçada para financiar a aposentadoria do futuro. O Brasil só tem mais 2 companheiros, a Argentina e a Venezuela, os 2 quebradinhos da Silva, que nem nós, que insistem num regime de repartição que não poupa nada. A gente arrecada com uma mão e distribui com a outra, mal e porcamente. É preciso criar um sistema em que a poupança arrecadada hoje se associa ao financiamento da produção
e, ao se associar, extraia dessa sociedade o ganho extra para melhorar o padrão das aposentadorias. É um sistema misto de repartição com capitalização, cuja proposta também está no livro. E é também a forma, como é que se faz poupança, como é que se organiza o mercado de capitais de um país. Hoje o mundo não financia mais a atividade produtiva através de empréstimos tradicionais. Hoje um jovem da Unip ou da Uniplan tem uma ideia de empreender na cabeça, mas ele não tem grana. E ele, na cabeça dele, só tem um jeito, é tomar dinheiro emprestado. Só que ele é jovem, não tem garantia, e ninguém empresta para o jovem que não tem garantia, e aí morreu o empreendedor potencial, que é extraordinariamente pródigo no Brasil. Como é que isso funciona no mundo moderno? Aí vão me desculpar, eu vou usar expressões aqui em inglês, porque nós estamos tão longe, e isso é um fracasso da política, dessa realidade internacional, que não temos nem as expressões em português. Angel money, seed money, venture capital. São 3 expressões. O que é isso na prática? Como é que nasceu o Facebook? Como é que nasceu o Google? Como é que nasceu a Apple? Como é que nasceu a Microsoft? Garotos extraordinariamente brilhantes, inteligentíssimos, numa garagem, tiveram uma ideia. E não tinham dinheiro, e nem garantia, e nem ninguém tinha feito antes o que eles tinham tido de ideia. Era uma inovação. As e aí na América do né? Hoje se chama startup, né? Mas aí o que é que tem? O Venture Capital ou Angel Money são fundos de grandes capitalistas que apostam na inovação versus muito risco. E ele não empresta o dinheiro, ele entra como sócio. Eles examinam se aquela ideia tem algum fundamento e fazem uma aposta. Se funcionar, ele ganha bilhões. Você imagina, o Facebook gastou, a gente viu o filme aí, o Facebook gastou $35 mil para nascer. Foi um brasileiro que emprestou dinheiro para começar lá, fez o tal seed money, não emprestou, associou o dinheiro com o dinheiro do pai dele e tal, e isso vale bilhões de dólares hoje. Simplesmente, para nossa vergonha, a Apple hoje tem valor em bolsa maior do que o PIB brasileiro. Olha o vexame que a política brasileira está produzindo. O Brasil, o país Brasil, 208 milhões de habitantes, vale menos, do ponto de vista de riqueza, do que uma empresa norte-americana que é a Apple. Isso é uma vergonha completa. Então é preciso criar essas ferramentas que associam o dinheiro ao evento produtivo. E para isso nós temos que encerrar uma crônica de 30 anos em que no Brasil o dinheiro está sendo usado para criar dinheiro. Né? Por quê? Porque nós há 30 anos pagamos os juros mais altos do mundo e aí as empresas quebram e o dono pega o dinheiro e bota em renda fixa.